Júlia, Mônica, boa tarde, Carol, obrigado pela presença de vocês. Marcelo Gama, obrigado Marcelo. Professor Conrado Paulino acabou de entrar, legal. Senhores, muito boa tarde. Eu já vou fazer o convite para o professor Conrado Paulino, que já me pediu aqui, que bom. O professor já vai entrar, vou fazer as apresentações. Boa tarde, professor Conrado Paulino, Boa, tudo bem? boa tarde, tudo bem, meus amigos? Tudo bem, nós estamos aqui numa transmissão ao vivo pela Escola Superior da Advocacia do Espírito Santo. Estou ajeitando aqui ainda o telefone, o celular. Professor, esse é mais um, digamos assim, episódio da série Café Jurídico da nossa ESA aqui. E nós gostaríamos, primeiramente, eu sou o Vinícius Pinheiro de Santana, sou um dos diretores da escola. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer a aceitação do convite feito pela escola e dizer que é uma honra recebê-lo aqui, professor. Logo mais eu vou fazer as apresentações. A honra é minha, Vinícius. Fico bem feliz que eu tenho um carinho muito grande pelo estado de vocês, tenho grandes amigos e é uma honra estar participando agora desse evento aqui da ESA e torcendo para que logo a gente possa estar presencialmente aí no Espírito Santo, né? Opa, aí sim, aí será bom, hein? Melhor ainda, né, professor? É um prazer conhecê-lo. Professor Conrado Paulino, ele é pós-doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é advogado, especialista em família e sucessões, não é isso, professor? E também é professor. Tem várias obras, né? O currículo é muito extenso, né, professor? Eu dei uma olhadinha no seu site, parabéns, fantástico. E estou com uma obra sua aqui, né? Curso de Direito de Família Contemporâneo. Salvo engano, já está na quinta edição, essa minha aqui é a quarta, é isso, Tá professor? na sexta, tá na Está na sexta sexta edição. já? Isso. Opa, maravilha. Professor, o tema que você escolheu é Tudo que é meu hoje é seu. Regime de bens das relações afetivas. Eu, sinceramente, eu fiquei tentando enquadrar isso no regime de bens já tem alguns dias e fiquei um pouco perplexo. Aí hoje, comentando com a minha esposa, ela veio aqui falar comigo e falou assim, hoje você vai fazer uma transmissão ao vivo, né, da escola. Eu falei, vou. Aí ela falou assim, professor Conrado Paulino, era da área jurídica também. Eu falei, é. Aí eu falei assim, só que eu não estou entendendo essa chamada aqui, esse tema. Aí ela falou, é só você mesmo que não está entendendo, né? Aí veio ela e minha filha aqui fazendo o coro. Por favor, professor, explique para nós aí. Tudo que é meu hoje é seu. Na verdade, Vinícius, que a tua esposa e a tua filha acabaram fazendo é cantar um trecho da música do Matheus e Cauã, né? Que Exato. o mundo sertanejo está aí mobilizando milhões de pessoas, né? E na verdade, essa é uma das tantas músicas, Vinícius, que fala sobre regime de bens e as pessoas não percebem, né? Porque, na verdade, claro, ali está falando de um regime de comunhão universal, mas não é Sim. a única música, tá, Vinícius? Que talvez tu não conheça outras, mas tem outras músicas também. Tem uma que vai diz assim: vai namorar comigo sim, vai por mim, igual nós dois não tem. Se duvidar, você vai casar também em comunhão de bens, ou seja, sempre ao regime da comunhão universal. Pô, mas por que talvez, né, a gente não encontra sertanejo ou nenhuma outra música dizendo, não, olha, o que é meu, o que é teu, cada um faz a sua e seguimos a vida feliz, né? É porque a gente tem ainda uma cultura, Vinícius, no Brasil, de que os relacionamentos afetivos, eles pressupõem uma comunicação patrimonial. Porque se a gente for pensar, o próprio artigo 1640 do Código Civil, que traz o regime legal supletivo da comunhão parcial de bens, a gente parte de uma regra geral de um regime com comunicação de bens. Agora, se a gente for pegar a experiência aqui, eu aqui estou bem ao lado do Uruguai, né, porque eu moro no Rio Grande do Sul, no Uruguai o regime supletivo já é o da separação convencional. Tá, mas o porquê que as pessoas têm ainda tanta essa pressão por bens? É que assim,
O regime supletivo era da comunhão universal no Brasil até 77, ou seja, está muito perto da gente ainda se for pensar, né? E as pessoas elas lidam muito com a sua experiência familiar, ou seja, hoje quem se casa tem a experiência de um casal de pais ou de pessoas que se relacionaram pela comunhão parcial de bens. Só que as coisas mudaram. Hoje as pessoas casam cada vez mais tarde, as pessoas já casam com algum patrimônio, olha, nem que seja as parcelas de uma Honda Bis. As pessoas já entram com algum patrimônio. E será que realmente eu quero comunicar o patrimônio? Porque o que eu costumo dizer para os meus alunos aqui no Rio Grande do Sul, Vinícius, é que a comunhão parcial é o legítimo bonitinho, mas ordinário. Né? Por quê? As pessoas partem do pressuposto, não, é só dali para frente. E partem do pressuposto também pela falta da cultura de buscar orientação. Porque, assim como passa no meu escritório, imagino que seja no teu também, é muito raro alguém procurar o advogado antes de se casar ou antes de morar junto. Quem nos busca antes, ou é porque é de carreira jurídica, ou porque tomou um tufo muito grande patrimonial numa primeira relação, daí ele diz assim, ó, eu nunca mais quero passar por isso. Mas, em geral, as pessoas não buscam orientação. E não buscando orientação vai ter a comunhão parcial, como regra geral. E qual é o risco da comunhão parcial? Primeiro risco, a comunicação de bens que eles não têm ideia. Eles não têm ideia. Por exemplo, Vinícius, a gente tem lá no artigo 1660, inciso 4 do Código Civil, as benfeitorias em bens particulares. Esse é o que eu mais vejo as pessoas se atrapalhando, né? Porque, vamos pensar no seguinte exemplo. O casal, eles iniciam um apartamento que é seu, que está quitado ou que veio de uma herança. E é claro que esse apartamento ele servia bem para uma pessoa. Agora, para duas pessoas, talvez isso vai acarretar em fazer um outro armário, em trocar alguns móveis de lugar e até fazer melhoramento, né? E tu faz uma cozinha melhor, vão ter filhos, tu vai fazer um outro quarto. E normalmente aquele que é o proprietário do bem acaba pagando sozinho porque ele pensa, não, esse imóvel é meu. E depois ele tem o desprazer de descobrir que todas essas benfeitorias vão se comunicar. E a gente bem sabe, né, Vinícius, o quanto uma reforma é saco sem fundo, né? A gente bota dinheiro e nunca mais acaba. Então, assim, isso é um dos principais equívocos. Isso sem falar em comunicação de ação trabalhista referente ao período, em comunicação do saldo do FGTS. Ou seja, muitas vezes as pessoas têm a comunhão parcial como um regime muito interessante e, na verdade, depois, quando da dissolução da relação, é que eles descobrem que eles estão perdendo muito dinheiro com esse regime. Então, por isso, a nossa preocupação de que o brasileiro ele comece, primeiro, a ter uma cultura de prevenção e buscando aí o advogado para ter orientação de qual é o melhor regime de bens e também de nós conseguirmos ter uma construção social de que os sentimentos eles transitam numa órbita diferente do patrimônio, ou seja, ela pode ser a mulher da minha vida, mas não necessariamente eu quero comunicar patrimônio com ela e vice-versa. Então, por isso, o que se espera é que as pessoas realmente pudessem ter uma maior cultura de prevenção e que pudessem ter uma consciência maior do que se comunica ou não. Porque é claro, né, Vinícius, aqui a gente tem que estar lidando com uma situação de planejamento familiar. Se a pessoa ela quer comunicar patrimônio, é uma situação. Ou seja, se realmente é um desejo consciente de comunicar patrimônio, agora o grande risco que eu vejo é as pessoas não terem a menor ideia que estão comunicando patrimônio e depois terem uma grande frustração quando dá dissolução afetiva. Parece que é um tabu, né, professor Conrado, da mesma forma que existe um tabu em relação à morte, né, em relação a fazer a partilha antes, né, pelo menos programar, melhor dizendo, fazer um planejamento sucessório. Existe esse constrangimento, né, talvez a nossa cultura latina, essas raízes, né, moral cristã, não sei o que exatamente domina isso, mas é uma questão cultural mesmo, né, professor? O brasileiro ele tem muito essa lógica, né,
também de desconfiar quando a pessoa quer se planejar, né? E assim, o momento presente, inclusive, Vinícius, ele é muito pertinente para a gente falar em planejamento, né? Pelo fato de que, vamos pensar que nós advogados aqui, todo mundo que nos assiste, que tem um escritório, nós fomos ensinados para ser profissionais do direito. A gente não foi ensinado para ser administrador de empresa. E o escritório é uma empresa. E uma empresa, ela precisa ser sadia. E ser sadia importa em o custo se pagar, importa em ter fluxo de caixa, importa em ter reserva. E cá entre nós, que bom que a gente tem a OAB auxiliando os colegas que estão passando por situação de dificuldade, mas, claro, é uma realidade que, infelizmente, a gente tem uma grande massa de colegas advogados que realmente passam uma necessidade financeira já no ordinário, mas a gente também tem uma lógica de não ter uma cultura de prevenção, ou seja, quem não se preparou para um momento difícil, as coisas vão ficar ainda mais difíceis, não é mesmo? Mas agora a gente que é autônomo, a gente precisa se preparar para situações como essa, né? Ou seja, que infelizmente é uma situação social, mas poderia ser uma situação de saúde. Eu me impressiono quando eu pergunto, por exemplo, Vinícius, numa turma de pós-graduação, quem ali tem previdência privada ou alguma renda, algum seguro de renda protegida. A maioria não tem. E daí, se fica doente, como é que a gente vai pagar as contas, não é mesmo? Então, veja, o brasileiro como um todo, ele não tem uma cultura de prevenção, como tu bem falou. E aí a gente tem essas situações onde muitas vezes os litígios num divórcio ou numa dissolução de união estável, eles ocorrem porque a pessoa tem uma falsa expectativa. Ela pensa que realmente, se ela continuar brigando, ela vai conseguir atingir o seu interesse. Não, o seu interesse poderia ser atingido se ela tivesse planejado para isso. E também tem um outro fator que é o emocional também, né, Vinícius? Pelo fato de que permanecer vinculado pelo processo é uma forma patológica de permanecer vinculado, mas ainda é permanecer vinculado. Ou seja, muitas vezes o processo de família, ele externa um desejo psicológico. Porque nos regimes de bens onde tem aquestos, e se a gente for pensar, é na comunhão parcial de bens, é na comunhão universal, na participação final nos aquestos. Quanto à separação obrigatória, tem a súmula 377. Mas veja, nos regimes onde tem aquestos, é dividir por 2. É uma operação matemática que a gente aprendeu no primário. Bom, mas por que as pessoas precisam da intervenção judicial? Precisam porque elas preferem delegar para um terceiro que não os conhece, um terceiro que tem pouco tempo para decidir as questões, mas é mais confortável, que a doutrina italiana chama de doença do terceiro, eu delegar para alguém o poder de decidir. E cá entre nós, seria uma operação matemática. Então a pessoa, ela usa o processo como uma forma de manutenção de vínculo. Como eu falei, não é um desejo consciente, as pessoas elas não conseguem perceber isso, até porque quando a gente está dentro de um processo, nós estamos emocionalmente abalados, que é o que eu costumo dizer. Todo mundo que tem um processo em família, ele não se encontra em condições normais de temperatura e pressão. Ou seja, se encontra enquanto parte no processo. E o próprio termo parte, embora seja um linguajar comum no processo civil, ele diz muito para um saber popular, né? Quem está em parte não está inteiro. E o cliente de família, ele não está inteiro. Ou seja, aí cabe a nós, profissionais da advocacia, de pegar o cliente pela mão e conseguir dar o afago que ele precisa, mas dar um parecer muito realista. Porque eu sei o que acontece muito, Vinícius, é o cliente procurar o advogado privado e ele ter a expectativa que o advogado vai dizer o que ele quer ouvir. Mas não. E daí eu falo para o cliente o seguinte, o nosso papel é como um médico. O médico ele tem que dar um parecer realista. E quem diz o laudo é o médico, não é o cliente. Ou seja, a gente vai ter que dar um parecer que muitas vezes não é aquilo que a pessoa gostaria de ouvir, mas ela tem o direito de saber a realidade. Às vezes quase uma sentença de improcedência, né, professor Conrado? Esse planejamento é muito importante. O senhor falou dos escritórios. Fora isso tudo que você falou, professor, ainda tem a gestão dos recursos humanos, que às vezes a gente está menos preparado ainda, né? Os recursos
humanos, essa gestão é mais difícil ainda. Eu dei aula de responsabilidade civil na Universidade Federal há alguns anos e eu fiz uma pergunta sobre a questão do seguro. Você falou em previdência privada e eu falei em seguro de carro. Muitos alunos não tinham seguro, e a maioria já dirigem, né? Embora não tivessem carro e tal, não fosse próprio às vezes, mas eles não tinham a noção, alunos do início do curso, evidentemente, não tinham noção dos efeitos que um atropelamento, por exemplo, poderia causar, né? Mesmo não sobrevindo à morte, que às vezes é mais caro do que quando sobrevém a morte, né, do terceiro. Então a gente vê muito essa falta de planejamento também. Professor, o senhor falou sobre a súmula 377. E eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor sobre a súmula 377. A gente sabe que ela foi editada num contexto, ela é de 1964, né? Portanto, antes mesmo da existência do regime de comunhão parcial, não é isso? Uhum. Então, ela foi criada dentro desse contexto para proteger a parte mais fraca, na época, a mulher, né, diante desses casamentos feitos sob o regime legal de separação, né? As pessoas maiores na época de 60 anos, hoje 70, né? Hoje, a súmula, os tribunais já foram instados a se manifestar depois do Código Civil Novo, disseram que a súmula está valendo, continua, não foram cessados os efeitos desse enunciado sumular. Agora, eu pergunto para você, existe uma maneira de ser feito um pacto ou uma convenção antinupcial para afastar a aplicação da súmula no caso do regime obrigatório? Uhum. Bom, Vinícius, primeiro vamos explicar um pouquinho como é que é a aplicação dessa separação obrigatória, até porque podem ter acadêmicos ou até mesmo um colega advogado que faz tempo que não lida com a questão de família, né? A gente, no Código Civil, a gente tem 4 regimes em que a pessoa pode optar, que é comunhão parcial, que é o supletivo, comunhão universal, que é esse do sertanejo, que é o tema da live, né? Que tudo vira uma única massa patrimonial. Tem o regime de separação convencional, que está lá no artigo 687, onde cada um deles tem um regime patrimonial próprio. Inclusive, é o único regime que permite a livre alienação de bens imóveis sem a autorização do outro, nos termos do artigo 647. E também tem o regime de participação final nos aquestos, que é um regime de baixíssima adesão social, que está previsto no artigo 672, mas hoje é o melhor regime para fins sucessórios, para quem tem descendentes e queira comunicar bens. O regime de separação obrigatória, ele está lá no 641, que é o regime de separação legal de bens. Como tu bem falou, é uma situação onde o Estado ele não permite que a pessoa case por qualquer outro regime, ele impõe esse regime. E isso vai acontecer em 3 situações no nosso ordenamento jurídico. O artigo 1641, inciso 1º, traz essa aplicação quando a pessoa casou em observância a uma causa suspensiva matrimonial. As causas suspensivas estão lá no artigo 1523, onde o Estado ele não proíbe, ele apenas não recomenda que a pessoa se case. Por exemplo, uma pessoa divorciada que não fez a partilha. Ela deixou a partilha para trás, ela pode se divorciar sem resolver a partilha, isso está lá no artigo 1581, só que a pessoa ela precisa ter a consciência de que quando ela deixa a partilha para trás, ela não vai poder escolher o regime de bens numa nova relação. Normalmente as pessoas não se preocupam com isso na hora, até porque final de relacionamento é que nem quando a gente está de ressaca. Quando a gente está de ressaca, tu não pensa em beber de novo, né? Então, é mais ou menos isso que acontece em final de relacionamento. Daí eu digo para a pessoa, tu tá deixando a partilha para trás, tu não vai poder, enquanto tu não resolver isso, tu não vai poder escolher o regime de bens. Normalmente a pessoa diz, Deus o livre, não quero saber disso. Né? Eu já tenho clientes que eu já estou no 3º divórcio, né? Então, sim, mas tudo bem, lá no final ninguém quer pensar nisso. Segunda situação, os maiores de 70 anos hoje não podem escolher o regime de bens. Que é um absurdo, porque afinal de contas uma pessoa hoje com 70 anos, ela compra e vende imóvel, ela compra ações na bolsa, ela pode, hoje inclusive, né, Vinícius, decidir se a pessoa pode ser presa depois de segunda instância no país. Ela só não pode escolher o seu regime de bens, ou seja, tu tem uma presunção que depois de 70 anos a pessoa tem uma incapacidade, ou que pelo menos as pessoas só vão se aproximar dela por interesse.
que é um absurdo. E por último, todo aquele que precisar de autorização judicial para o casamento, que a idade núbil no Brasil é 16 anos, está no artigo 1517. Só que entre os 16 e os 18, a pessoa, para se casar, ela precisa da autorização de ambos os genitores. Se os pais não autorizarem, qual é a saída? Essa pessoa vai precisar de que o juiz supra a falta de autorização, e isso está no artigo 1519. E o que vai acontecer? Esse adolescente ele vai poder casar, não vai poder escolher o regime de bens. Só que o que acontece é, como tu bem falou, e tu trouxe bem o histórico, né, a súmula 377 foi editada lá na década de 60, e ela permanece em vigor, e o que vai acontecer? A pessoa vai ter aquestos, ou seja, a gente vai ter a comunicação de bens, ou seja, a separação obrigatória, ela acaba se tornando numa comunhão parcial de bens, e que é muito complicado. No ano passado, inclusive, o STJ pacificou a questão, na verdade foi no ano retrasado. Lá vocês podem procurar o informativo 628 do STJ, porque uma das turmas dizia que tu precisava fazer prova do esforço comum, a outra dizia que não. Agora a gente tem que fazer prova do esforço comum para fazer jus à súmula 377. Mas a tua pergunta foi, eu posso renunciar aos efeitos? Porque vamos pensar o seguinte, chega alguém no escritório de um dos colegas amanhã e tem 72 anos, quer se casar com alguém de 71 e eles não querem comunicar bens. Qual é a saída? Eles, em pacto antinupcial, afastar os efeitos da súmula 377. 2 tribunais já regulamentaram a situação, viu, Vinícius? Um deles foi o TJ São Paulo e outro foi o TJ Pernambuco. Quem não conseguir fazer isso porque a corregedoria não permite, tem o enunciado das jornadas de direito civil nesse sentido, se eu não me engano, 634, que permite, então, a solução para a tua pergunta é a pessoa fazer um pacto antinupcial, dizendo que vai se casar pela separação obrigatória, porque o Estado não permite outro, mas que está afastando a súmula 377 do STF, porque não deseja comunicação de aquestos. Interessante. Então, já existem 2 tribunais admitindo isso, e existe um enunciado, então, interessante. Professor, tem uma dúvida aqui de um espectador, é a Babi Oliveira. Ela faz a seguinte pergunta: e em caso de um apartamento financiado antes do casamento, com o pagamento durante o casamento, se comunicam os pagamentos efetuados na constância do casamento? Então, antes de responder a Babi, eu quero cumprimentar o Felipe, que tá aqui assistindo, e eu vi que ele disse que foi meu aluno para a segunda fase, então é nosso colega hoje já. E a Babi está perguntando uma situação que é muito recorrente, né? Alguém que começou antes da relação um financiamento e ela quer saber se as parcelas que foram pagas no curso do relacionamento, norteado pela comunhão parcial de bens, se elas vão ser partilhadas ou não. E a resposta é sim. Todas as parcelas pagas, ainda que por apenas um dos cônjuges ou companheiros, elas vão integrar a meação. Ah, mas eu comecei a pagar sozinho. Não tem problema. Porque, afinal de contas, todas as parcelas pagas exclusivamente vão ser bem particular e todas as parcelas pagas no decorrer da relação, elas integram o patrimônio comum. Então, lá no final da relação, se apura todas as parcelas pagas e verifica o saldo a ser indenizado para o outro cônjuge ou companheiro. Porque na comunhão parcial de bens, eles são sócios a partir daquele momento. Mas é sócio para bem ou sócio para mal. Porque vão se comunicar as parcelas pagas, mas qualquer dívida do período da relação também vai ser partilhada. Mas, Conrado, até quando? Por entendimento jurisprudencial, é até a data da separação de fato. E aí a gente tem que tomar cuidado, Vinícius, porque o Código Civil, ele diz diferente. O Código Civil, no 1575, tira da data da decisão, mas não. Nós já temos consolidação jurisprudencial e sobre isso os colegas podem procurar o recurso especial 106.5209. Então, o recurso especial 106.5209 é um dos tantos que o STJ fala que é a separação de fato que cessa o regime de bens. Nós, do IBDFAN, do Instituto Brasileiro de Direito de Família,
A gente também edita enunciados, a gente tem o enunciado número 2 do IBDFAN nesse sentido, e o enunciado 2, ele prevê que é a separação de fato que cessa o regime de bens. Bom, como é que vai funcionar então? Lá quando do final da relação, nós vamos, por exemplo, numa ação de divórcio, eu sou advogado da parte autora, eu vou, na petição inicial, indicar a data da separação de fato. Se o réu não contestar, se consolida aquela data. Bom, mas e se tiver divergência? Eles vão produzir prova para demonstrar a data da separação de fato. Bom, mas como é que eu vou produzir essa prova? Bom, um deles sai de casa, vai ter que alugar um Airbnb, vai ter que ir para um hotel. Bom, então eu uso essa prova do Airbnb como a partir daquela data ter a separação de fato. Ah, mas um deles foi para casa da mãe, não foi para o Airbnb. Como é que eu vou fazer prova? Bom, eles em algum momento trocaram mensagens do tipo: tu vai vir pegar tuas coisas ou vou dar para os pobres, né? Ou seja, isso aí é demonstração da separação de fato. E é isso que a gente precisa. O recurso especial, para quem não anotou, é 106.5209. Então, 106.5209, e o enunciado é o enunciado 2 do IBDFAN, que é a separação de fato que cessa o regime de bens. Ou seja, é isso que a gente precisa demonstrar no final do relacionamento para saber até quando vai a comunicação dos bens. Deu uma dica importante. Muitas vezes acontece, Vinícius, de um deles ter um valor em conta corrente ou em poupança. Daí ele pega, depois que acaba o relacionamento, um deles tinha lá 200 mil em poupança. Daí ele vai lá espertamente e retira do banco esses 200 mil, ou retira lá da Bolsa de Valores esses 200 mil, pensando que, não, agora eu salvei. Mas, na verdade, o que eu, como advogado da outra parte, vou fazer? Eu vou pedir para que o juiz oficie os bancos, oficie a corretora lá de ações, para que me mostre o saldo no dia da separação de fato, que é isso que tem que vir a partir. Perfeito. Professor, tem uma pergunta interessante aqui. Vamos ver se o senhor tem uma saída para isso. É da... bom, só consigo ler o valente aqui, porque depois antes só vem consoante. E nossa língua a gente não consegue ler isso não. SVZ, né? Valente é uma amiga que ela pergunta: o que aconselhar o cliente quando ele tem mais de 70 anos e quer casar com alguém de 50 e não concorda em separação total de bens? Bom, primeiro, hoje, depois dos 70 anos, a gente vai ter a imposição do regime de separação legal de bens. E aqui é bem importante, Vinícius, destacar para quem está nos assistindo, que separação tem duas modalidades. Tem o separação convencional, que está no 687, e no 687 ele traz um regime que é a separação total absoluta, que são duas massas patrimoniais, que é diferente para o separação legal, que o separação legal é esse que é imposto pelo 641. Nesse caso que a Suzana diz, de uma pessoa com 72 anos, ela só vai ter como alternativa o casamento pela separação legal. Mas a pessoa não concorda. Bom, não adianta manter a união estável, porque até mesmo o STJ está aplicando a lógica da separação obrigatória para a união estável. Mas ele quer comunicar patrimônio. Faça a doação. Ou seja, ele pode doar bens para ela durante a relação ou pode testar em favor dela, né? Tem que tomar cuidado com os filhos, que talvez os filhos vão tentar entrar com a ação de curatela, dizendo que a pessoa ela não está plenamente nas suas faculdades cognitivas, né? Mas então só tem que tomar esse cuidado, porque nesse momento daí as pessoas vão tentar dizer que a pessoa não tem condições para isso. Daí o melhor seria, antes mesmo de fazer essa doação ou esse testamento, que ele procure um médico de sua confiança, faça um laudo de que ele estava plenamente com a capacidade cognitiva plena para fazer essa disposição. Professor Paulino, só para esclarecer aos nossos ouvintes, então a escolha
a possibilidade de escolha pela união estável desses nubentes, ela é vista não como uma liberdade de ação baseada na autonomia privada, mas como uma burla ao sistema? Em outras palavras, é isso? Infelizmente, o STJ tem interpretado dessa forma, Vinícius. Porque o STJ, ele diz o seguinte, que se a pessoa, se nós permitíssemos, entendimento do STJ, tá? Se nós permitíssemos que um septuagenário ele pudesse ter uma união estável e não aplicar o regime de separação obrigatória, seria uma forma de burla à lei, né? Então esse é o entendimento atual do STJ. Não quer dizer que eu concorde, tá, Vinícius? Até porque eu parto do seguinte pressuposto. É claro que nós estamos num país de proporção continental. É claro que a gente tem uma grande massa de brasileiros que são analfabetos funcionais, né? E que é claro que a gente tem que atender as características da nossa população. Todavia, a gente não pode afastar a autonomia privada. E, infelizmente, eu vejo que no Brasil a gente tem uma tendência a um excesso de intervenção do espaço público sobre o espaço privado. A doutrina contemporânea, a gente tem procurado, eu pelo menos nos meus livros, tenho procurado valorizar o espaço de autonomia privada. Pelo fato de que, se são pessoas maiores e capazes, e essa pessoa maior e capaz faz um documento, e esse documento ele está elegendo um regime de bens, está manifestando a sua vontade, o Estado tem que proteger a vontade das pessoas. E eu não posso presumir má-fé. A má-fé não se presume. E hoje, no direito de família, a gente tem uma tendência a ter o chamado direito de família mínimo. Ou seja, assim como a gente tem o direito penal mínimo, a gente constrói uma lógica de menor intervenção, isso tudo a partir do artigo 1513 do Código Civil. O artigo 1513, ele diz que é defeso a qualquer pessoa de caráter público ou privado interferir na comunhão de vida da família. Ou seja, existe uma tendência hoje a nós termos um respeito à autonomia privada. Todavia, infelizmente, o STJ tem aplicado a separação obrigatória à união estável do septuagenário, justamente para, como tu falou, para evitar uma burla ao artigo 1641. Interessante. Ótimo, professor, excelente. Eu também não estou de acordo, acho que seria uma opção onde a comunhão parcial daria a opção para que a pessoa vivesse sobre um outro regime, sem problema algum. Inclusive o STJ vinha se posicionando dessa forma em relação à diferenciação da união estável para o casamento, né, até que o STF se posicionou de uma outra forma. Tem mais algumas questões, são muitas questões, né, professor? Esse assunto ele é recheado de polêmicas, né? E um deles é sobre a alteração de regime durante as relações afetivas. O senhor quer comentar sobre isso? Posso casar claro, em união estável e depois modificar de forma retroativa o meu regime, por exemplo, para separação? Só trancou ali a parte final da tua pergunta, Vinícius. Desculpe. Quer repetir? Tanto no caso do casamento, quanto no caso da união estável, onde o regime que está valendo é o regime de comunhão parcial, digamos. É possível que as partes decidam alterar esse regime e, de forma retroativa, apesar de aparentemente o texto legal já indicar essa possibilidade. Como isso tem sido visto, professor Conrado? Por incrível que pareça, a mutabilidade do regime de bens veio apenas com o atual Código Civil em 2002. O Código Civil de 16 ele não trazia essa modalidade. Então a gente tinha um absurdo, né, Vinícius, de alguém, para depois de casar, pretender alterar o regime de bens, tinha que se divorciar e depois casar de novo, né? Então hoje a gente tem essa possibilidade. No Código Civil isso está previsto
no artigo 1639, então lá no parágrafo 2º do 1639 a gente tem a previsão da mutabilidade do regime de bens, e o procedimento dessa ação está no CPC artigo 734. Então, é por ação judicial, onde ambos os cônjuges eles vão assinar a petição inicial juntamente com o advogado, e a exigência tanto do diploma civil como do Código de Processo Civil é de uma mutabilidade motivada, ou seja, eles têm que indicar os motivos que levam a alterar o regime de bens. O STJ já tem precedentes dizendo que eles têm que motivar, mas não passa pelo crivo do judiciário analisar se isso é motivo ou não, tá? Vou trazer um exemplo de um precedente de Minas Gerais. Uma senhora era casada com seu esposo pela comunhão parcial de bens, e ela cansou do espírito empreendedor do marido. Só, continuo te amando, mas faz com o teu patrimônio, eu fico com o meu patrimônio. E foi indeferido o pedido em primeiro grau. E o que o STJ disse? Não, isso é motivo suficiente. E então eles têm que indicar qual é a razão. Claro que daí tem toda uma cautela, eles vão juntar todas as certidões negativas, isso é publicado um edital para dar conhecimento ao público, mas de qualquer forma a alteração ela não é eficaz perante a terceiros que sejam prejudicados, né? Então, por exemplo, eu fui lá e celebrei um contrato com alguém casado em comunhão parcial. Depois eu alterei o regime de bens para separação convencional, deixei de pagar, a pessoa veio me executar e não tenho nada no meu nome, né? Bom, ou seja, a alteração do regime de bens ela não pode ser um espaço para má-fé, e é por isso que ela não é eficaz perante a terceiros prejudicados. Quanto aos efeitos, a gente tem que tomar cuidado, e é claro que aqui a gente está numa live entre profissionais, a gente pode dizer isso, mas em sala de aula é muito estranho a gente dizer para o aluno de graduação que o STJ erra, né? Então, assim, para o aluno de graduação tu dizer que o STJ erra, ele vai dizer, não, o professor está errado, o STJ está certo. Mas o STJ erra também, né? E o que a gente tem num precedente de relatoria do ministro Sanseverino? Ele diz da seguinte forma, que a alteração do regime de bens é sempre ex nunc. Está errado. Por quê? Porque a alteração do regime de bens, como tu bem apontou, o Código Civil não traz nenhuma previsão de que é sempre daqui para frente. E vou trazer um exemplo muito prático. Imagina, Vinícius, alguém que era casado em comunhão parcial e altera o seu regime de bens para comunhão universal. Qual vai ser o efeito? Vai ser efeito retroativo. Porque alguém que era casado em comunhão parcial e passa a ser comunhão universal, os efeitos vão ser ex tunc. Ou seja, não há impedimento legal, e aí vocês podem procurar precedentes aqui do meu estado, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, onde vocês vão encontrar alguns precedentes da 8ª Câmara Civil aplicando efeitos ex tunc em alteração do regime de bens. Mas um outro exemplo que é muito possível também de aplicar, Vinícius, é alguém que é casado em comunhão parcial ou comunhão universal e resolver, por exemplo, ter um regime de separação convencional. Isso é possível. Só tem que tomar cuidado, porque semana passada mesmo eu estava fazendo um atendimento via Skype para uma colega do Mato Grosso. Não, a colega era de Minas Gerais e estava fazendo uma consulta comigo numa situação do escritório dela. E olha só o que aconteceu no processo dessa colega. Eles fizeram a alteração do regime de bens de comunhão universal para separação convencional e não determinaram a partilha dos bens. Ou seja, de que adiantou? Porque, na verdade, quando a gente altera de comunhão universal para separação convencional ou de comunhão parcial para separação convencional, tu tem que individualizar os bens, até para que cada um tenha patrimônio próprio. Então a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer a ação de alteração de regime de bens, mas veja, é por ação judicial. Agora, e na união estável como é que fica, né? Porque veja, o Código Civil ele é muito claro, que ele fala da necessidade de alteração de regime no casamento por ação judicial. Na união estável, a lei não traz essa exigência. O que eu apresento no meu livro como uma alternativa, Vinícius, é o seguinte:
esse casal, ele pode fazer por escritura pública a alteração do regime de bens. Poderia até ser por contrato particular, mas para ser mais seguro, faça por escritura pública. Porque veja o seguinte, na união estável, o que nós temos? Lá no artigo 1725 diz assim, salvo o contrato escrito, aplica-se no que couber comunhão parcial de bens. Ou seja, assim como salvo o contrato escrito eu posso eleger qualquer regime de bens, eu posso mudar o regime de bens. E mesmo se o tabelião da tua que te atende não fizer, outro vai fazer. Porque é o seguinte, eu chego num tabelionato hoje, eu posso fazer uma escritura pública de união estável pelo regime de comunhão parcial. Eu posso ir amanhã em outro tabelionato e fazer pelo regime de comunhão universal e assim por diante. Ou seja, na união estável, basta um contrato escrito, mas é claro que para ficar mais seguro para os colegas, recomenda-se aí uma escritura pública. Excelente, professor. Ótimo. Parece que é um tema simples, mas ele se desdobra, né? Muito interessante. Tem gente que fala pode para mais, mas não pode para menos, né? O que não tem sentido, porque às vezes vai ser mais para um e menos para outro. Então, como são duas partes, né? Então, ou seja, valeria para tornar o regime para comunhão universal, mas não valeria para tornar o regime para separação convencional, né? Não, Mas, e até tem que tomar cuidado, Vinícius, sobre, já falando de união estável, o entendimento atual do STJ é de que não se pode fazer escritura e nem contrato de união estável com efeitos retroativos. Gente, esses julgados eu tenho vontade de me atirar da janela, né? Porque a lei não proíbe. E se a lei não proíbe, como é que o STJ vai dizer que eu não posso regulamentar efeitos patrimoniais retroativos? Porque tu sabe o que acontece, Vinícius? Quando eu chego na aula de união estável, na graduação, no tópico de união estável, e vou explicar como é que funciona a união estável, metade da turma tem um AVC. Porque as pessoas até aquele momento achavam que tinham uma namorada ou um namorado e descobrem que tem um companheiro. E daí, quando tu tem um reconhecimento quanto união estável, tu já está comunicando bens, né? Então, o que eu tenho feito no meu escritório para escapar desse julgamento do STJ? Eu faço uma escritura pública, faço por escritura pública para dar mais segurança ao ato, faço uma escritura pública descrevendo que aquele casal reconhece que está vivendo união estável desde o ano de 2015 e que esse relacionamento desde então é norteado pelo 1687, ou seja, é norteado pelo artigo que traz a separação convencional. E lá no final, o que eu faço? Eu dou quitação recíproca entre eles de qualquer bem ou direito. E por que eu faço isso? Se daqui a 10 anos acaba a relação entre eles e um deles pega e diz o seguinte, não, essa escritura pública que a gente fez não valia nada, porque o STJ dizia que não podia. Bom, se é uma pessoa maior e capaz que vem e diz que eu não quero nada dessa pessoa, depois eu vou lá e peço meação, ou seja, é muito difícil eu pelo menos vejo que essa é uma situação de proteção patrimonial recíproca numa eventual direito futuro. Até o pessoal do IBDFAN está nos assistindo aí, que não é sócio do IBDFAN, aproveita e já entra em contato com o pessoal do IBDFAN para se associar ao IBDFAN. Legal. Isso é uma vedação ao venire, né, professor? Exatamente, exatamente. É para evitar o venire contra factum próprio. Professor, nós estamos aqui já quase chegando ao final. Eu vou aproveitar aqui algumas perguntas do pessoal que está nos assistindo. O pessoal está muito interessado na questão da separação obrigatória aqui, ó. Professor, o que fazer se o cartório aceitou lavrar a escritura de união estável de maior de 70 com regime de comunhão universal de bens? Tá. A colega está pedindo, a Ana Luísa está pedindo para eu repetir. Isso. Então, Paula assim, Barreiros. Desculpe. Então, só para eu repetir essa situação que eu acabei de falar, Vinícius, de que é fazer uma escritura elegendo o regime de separação convencional,
desde que eles iniciaram, e Uhum. da quitação recíproca de qualquer bem ou direito dessa situação, de qualquer bem ou direito desde que eles iniciaram, para evitar o comportamento contraditório, como tu bem apontou, ou seja, alguém vai lá e dá a quitação, depois volta atrás, daí nós temos a proibição do comportamento contraditório como uma forma de proteção. O colega falou, então, perguntou da situação de que o cartório permitiu fazer uma escritura pública com regime de separação convencional. Que bom que fez, né? Agora vamos torcer para a situação do quando acabar essa relação, essa escritura não ser invalidada, né? Então tem que contar com a sorte. Mas daí eu fico Sim. pensando o seguinte: se a pessoa maior e capaz foi lá, fez uma escritura pública, elegeu um regime de bens, depois pode o STJ mudar isso? Eu penso que não, né? Acho que chegando quase já no nosso final aqui, professor, tem uma pergunta do Fábio Guimarães aqui, ó, bem legal. Professor, consigo fazer um divórcio extrajudicial, mesmo o casal tendo filhos menores, porém a guarda e a pensão já regulada no processo judicial? Tá, a Paula está dizendo aqui que, na verdade, aceitou fazer comunhão universal, tá? Então, na Isso. verdade, eu acho bem... É a mesma situação que eu falei, vale a mesma orientação. Nós não temos proibição de eleição de regime de bens na união estável, né? Apenas o STJ entende que nós não poderíamos eleger o regime de bens. Então, eu, Paula, morro abraçado contigo dizendo que vai prevalecer a vontade das partes. Agora, torcer que o STJ depois, quando chegar o recurso especial lá, não modifique isso, né? Até porque eles conseguiram eleger o regime da comunhão universal, né? Então, eu penso que deveria prevalecer a situação da escolha do casal. Mas a tua pergunta, então, se pode fazer o divórcio extrajudicial ou a situação também da dissolução da união estável quando tem filhos que sejam incapazes em tabelionato de notas. Nós, inclusive, já temos enunciado das jornadas nesse sentido, de que, e alguns tribunais já têm regulamentado essa prática, tá? O Tribunal de Goiás já fez isso, que eu lembro é Goiás, só me vem agora Goiás. Mas quando tudo está resolvido, o nosso tribunal aqui do Rio Grande do Sul agora mudou a consolidação normativa notarial em janeiro, também trazendo isso, de que quando já está tudo resolvido quanto aos filhos, eles podem fazer o divórcio e a partilha de forma extrajudicial. Ou seja, eles demonstram que guarda, convivência e alimentos foram resolvidos na vara de família, e aí o tabelião ele vai poder fazer isso sem nenhum risco. Uma sugestão, né, que a própria Comissão de Direito de Família da ESA, se não está ainda na consolidação normativa do Espírito Santo, possa motivar que a Corregedoria altere a sua normativa, porque a gente sabe, se isso não está na consolidação normativa notarial e registral, o tabelião não vai fazer, porque o tabelião ele não quer correr risco, e então ele não vai fazer, tá? Então, já vou deixar um convite para todo mundo, Vinícius. Nessa quinta-feira, às 21 horas, eu vou estar fazendo uma live aqui no meu Instagram, junto com o professor Cristiano Chaves de Farias. O professor Cristiano Chaves, ele é promotor de justiça do estado da Bahia, e nós vamos estar fazendo uma segunda edição de uma live que a gente está fazendo, que se chama Direito de Família e Música. E nessa semana a gente vai estar analisando músicas da MPB à luz do direito de família. Então fica aí o convite nessa quinta, às 21 horas, no meu Instagram. Muito legal, professor. Com certeza eu estarei presente. O professor Cristiano esteve aqui com a gente na semana passada. O pessoal curte muito. Professor Conrado, o senhor gostaria de fazer algum comentário, algum resumo, trazer alguma informação importante? Eu vou conversar com o pessoal da Comissão de Direito de Família aqui, junto com o presidente, pode ficar tranquilo para fazer a sugestão. Se não houver ainda, para fazer esse requerimento, né? Ótimo. E no segundo sobre semestre... a questão do extrajudicial aí.
E no segundo semestre a gente vai estar em Vitória, eu e o professor Cristiano Chaves, ministrando um curso de prática no direito de família. Tá? Então, a Que gente ia fazer ótimo. no mês de junho, agora com a pandemia a gente cancelou, né? Estamos apenas resolvendo a questão de transferência da data do hotel, mas podem olhar no meu Instagram, que a gente vai, em seguida, anunciar as datas do curso de Direito de Família em Prática, que é um curso de imersão, é um curso de sábado e domingo, são 4 turnos, assim, é uma imersão na prática do direito de família, um dia comigo e um outro dia também com o professor Cristiano Chaves. Eu tenho um curso online, o pessoal está perguntando, ali no meu Instagram Opa. tem as informações também, tem o livro de família, tem o livro de sucessões, enfim. Então, quem quiser acessar, é Conrado_Paulino, e em seguida espero estar aí presencialmente com o pessoal da ESA também, do Espírito Santo, e que a gente possa fazer essa troca, né? E por quê, Vinícius? A gente que lida com a situação de família, a gente está lidando com pessoas que precisam de profissionais capacitados. A gente, mais uma vez, trazendo a questão do médico, quando a gente tem algum familiar que está passando por uma situação difícil, a gente quer o médico mais atualizado. E a gente, no direito de família, a gente tem um dinamismo muito grande por causa da jurisprudência. E aí a gente precisa de um profissional ético, um profissional especializado e um profissional atualizado. E, acima de tudo, um profissional humano. Porque a intervenção do profissional na vara de família ou pode construir um novo momento da família ou destruir essa família. E daí é o nosso papel de ter um agir colaborativo, de ter um agir que realmente possa transformar a vida daquelas pessoas, porque a gente tem crianças ali, né, Vinícius? Eu, quando entra no meu escritório, eu já aviso. Eu não sou o teu advogado, eu sou advogado do teu filho. Então eu já aviso isso automaticamente, porque a gente precisa proteger principalmente os filhos, às vezes dos próprios pais. A gente tem que ter muito cuidado, né, professor Conrado, quando existe sentimento envolvido. E como você mesmo destacou, às vezes as pessoas, de alguma maneira, querem manter o vínculo através do processo, né? Professor, essa foi ótima essa mensagem, muito boa mesmo. O preparo técnico e humano do advogado na área de direito de família, como em diversas outras, mas talvez seja a área onde mais se exige esse preparo, essa sinergia entre esses dois aspectos, né, do profissional da advocacia. E a ESA só tem a agradecer, porque você, além da profundidade, assim como você está o professor Cristiano, que o senhor comentou agora, que no dia 23 vai dar uma live às 21, né, professor? Isso, às 21. São pessoas que têm esse dom, são pessoas que têm essa preparação e são pessoas que, além da profundidade, têm o lado pragmático, né? Vocês sempre têm uma boa dica para a advocacia. E a escola preza isso, a escola prioriza isso. É isso Muito aí, a gente tem obrigado, que estar professor com foco na Conrado. prática, todo mundo junto, obrigado pela oportunidade, muito obrigado, e contem sempre comigo, tá, Vinícius? Valeu, professor. Até Até a logo, próxima. tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tchau, professor. Agradecemos mais uma vez a participação de todos. Mais uma live nossa do Café Jurídico. E amanhã nós estamos de volta, tá, gente? Amanhã nós temos outra excelente live. Confiram aí no nosso Insta. Valeu, obrigado a todos. Até a próxima. Valeu, Emilene. Valeu, Luísa. Valeu, Babi. Obrigado mesmo. Tchau, pessoal.